Olá, eu sou Natália e o nosso grupo também é composto por Marlon, Bruna e Vitória. E nós vamos falar sobre Jules Henry Fayol. Ele foi o criador da teoria clássica da administração. Agora vamos falar um pouco sobre a vida de Fayol. Fayol nasceu em 29 de julho de 1841. Seus pais eram franceses, porém ele nasceu em Istambul. Somente aos 6 anos de idade ele retornou para a França, onde mais tarde veio a estudar engenharia na Escola Superior das Minas, em Saint-Étienne, concluindo seu curso no ano de 1860. Aos 19 anos, começou a trabalhar na Compagnie de Commentry Fourchambault de Caseville, uma mineradora de carvão, que já estava quase à beira da falência. Em 1888, como resultado de seu bom trabalho como gestor, ele foi promovido a diretor e permaneceu lá até o ano de 1918, fazendo com que a empresa se reerguisse. No ano de 1916, Fayol publicou a obra Administration industrielle et générale, uma das suas principais obras. Em seus últimos anos de vida, ele se dedicou a divulgar os princípios da administração e também fundou o Centro de Estudos Administrativos. Por diversas vezes, Fayol defendeu e enfatizou a qualidade de bons administradores sobre as questões técnicas do trabalho. Falando sobre os jovens engenheiros, Fayol ressaltou que o sucesso de uma empresa depende mais das habilidades administrativas de seus colaboradores do que as suas habilidades técnicas. Para ele, um líder medíocre tecnicamente, mas que em geral seja um bom administrador, é de certa forma mais útil para a organização do que um líder brilhante apenas de forma técnica. Fayol discorreu sobre diversas teorias relacionadas à administração de uma empresa, sempre destacando sua importância para a mesma. Para Henry Fayol, a administração era a forma de governar ou gerenciar um negócio público ou privado, fazendo o melhor uso possível dos recursos disponíveis para atingir os objetivos da empresa. De certa forma, ele tinha a ciência administrativa como parte fundamental de todos os componentes da sua organização. Fayol ainda instituiu que o departamento administrativo era o responsável para garantir a unidade da ação, da disciplina e da ordem, garantindo assim um bom relacionamento interno e externo da companhia. Ele ainda afirma que, apesar que de forma distinta, a administração se entrelaça com os outros departamentos, agindo como um sistema nervoso dentro de uma empresa. Henry Fayol destacou quais devem ser as responsabilidades do gestor, ou melhor, quais as funções. O pai da teoria da administração definiu que são 5 as funções. A primeira função é prever e planejar. Nessa função, o administrador deve fazer uma previsão das possíveis situações de sua empresa. A segunda função é organizar. O gestor é responsável pelo organismo material e social da empresa. A terceira função é comandar. O gestor sempre deve estar pronto para dirigir e orientar a sua organização. A quarta função é coordenar. O gestor deve estar pronto para harmonizar os conflitos de gestão. A quinta função é controlar. O gestor, acima de todos, deve estar atento às normas para que sejam seguidas pela organização. Teorias de Fayol para sua utilização na administração moderna, né? Então, Fayol insistia na ideia de que a administração era uma habilidade como outra qualquer, ou seja, ele poderia ser ensinado às pessoas, e tal, desde que se entendesse seus princípios básicos. E anteriormente a Fayol não era assim, eles acreditavam que os administradores ou gestores, enfim, eles nasciam prontos e não poderiam ser moldados. Eu vou passar aqui pelos princípios que Henry Fayol ensinava, né? São 14 métodos ou técnicas, podemos dizer assim, que são elas: a divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais,
remuneração pessoal, centralização, hierarquia, ordem, estabilidade do pessoal, iniciativa e, por fim, o espírito de equipe. Ordem. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar, ordem material. E um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu lugar, ordem social, Fayol, 1990. Ou seja, ou melhor dizendo, um correto destino, né, dos recursos para uma diminuição das perdas de materiais, de tempo e otimização da mão de obra. Esse princípio é usado por todas as empresas em qualquer segmento, atualmente, antigamente, porque toda empresa visa a redução dos seus lucros, redução dos seus gastos, desculpa. E ordem, né? Desde que a empresa queira a redução dos seus custos, ela vai usar esse princípio da ordem. Estabilidade do pessoal. Este princípio visa evitar um fator muito indesejado, que nada mais é que a troca de funcionários, né? Um funcionário é demitido e entra um novo funcionário. Isso é a rotatividade de funcionários. E esse princípio, a estabilidade pessoal, ele deve ser empregado inegavelmente em todas as empresas, porque deve ser evitado ao máximo a rotatividade de funcionário, porque é simples, contratar e demitir exigem gastos, e ter gastos. E também pelo fato de manchar o nome da empresa, né? Porque a empresa fica mal vista com uma rotatividade muito grande, dá-se a imagem da empresa que não é uma empresa boa de se trabalhar. Iniciativa. Este princípio equilibra o princípio da centralização de modo que se encontre a medida ideal para a delegação de poder e autoridade de acordo com cada tipo de organização. Princípio que deve ser usado porque a tomada de decisão, muitas das vezes nessa profissão, nesse tipo de ramo, se deparar com esse tipo de situação, vai ter que usar esse tipo de princípio, que é a tomada de decisão. Muitas das vezes, para uma decisão certa, talvez no caminho haja decisões erradas, né? Mas não deverão ser motivos de desistência. E por fim, mas não menos importante, o espírito de equipe. A promoção de um espírito de equipe dará um sentido de unidade à organização. Para Fayol, até mesmo pequenos fatores de espírito. Ele sugeria, por exemplo, o uso sempre que possível da comunicação verbal em vez da comunicação por escrito. Stoner e Freeman, 1999, página 28. Sem dúvidas, né, que esse princípio é usado até hoje, era usado hoje, creio que vai ser sempre usado porque espírito de equipe, né, toda a empresa, ainda mais empresas, as equipes estejam bem alinhadas para que a produção, que o seu produto que esteja uma produtividade maior, as equipes têm que estar em conjunto, trabalhando bem. A gente pode ver que Fayol era um homem que pensava bem à frente do seu tempo, e essas foram as principais contribuições que ele deu para a administração moderna, que é usada até hoje, né? Essas teorias das administrações clássicas que são usadas na administração moderna e podem ser usadas em várias empresas e segmentos de turismo. Eu quis passar aí peguei os principais dos 14 métodos dele aqui que eu achei antes. Ou seja, galera, é isso aí, são inegáveis as contribuições que Fayol tem para a administração moderna na gestão de empresas, de pessoas. Diante de várias pesquisas feitas neste trabalho, nós podemos concluir que a administração é uma área muito importante para todos os setores, inclusive o setor turístico. A partir de então, nós podemos perceber que, decorrente de várias teorias de Taylor, até hoje nós nos baseamos nela para o empreendimento melhor da empresa.